comecinho dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou parte de um projeto do Congresso que perdoava quase R$1 bilhão em dívidas das igrejas com a União. Disse ter tomado essa decisão para não cometer nenhum crime de responsabilidade fiscal e, com isso, evitar um eventual processo de impeachment. O capitão disse não, mas passou a bola de novo para o Congresso. Em um movimento para lá de incomum, o presidente recomendou aos deputados que derrubassem um veto que ele próprio aprovou. Mas não é por ignorância ou por nenhuma maluquice. Primeiro é preciso saber que as igrejas já estão livres de uma série de obrigações tributárias no Brasil. Não pagam imposto de renda, IPTU, IPVA. Alguns estados não cobram dessas igrejas sequer o ICMS. Essa imunidade é garantida pela Constituição brasileira e serve para proteger a liberdade religiosa. É importante lembrar também que as igrejas lideram hoje boa parte dos serviços de assistência social em execução no Brasil. E entre os poucos tributos que a lei manda pagar estão as contribuições sobre o lucro líquido, que os templos, aliás, já não pagam faz tempo. Foi justamente esse o trecho que o Bolsonaro vetou, mas manteve a anistia às dívidas dos salários pagos pelas igrejas aos seus colaboradores. Segundo o Ministério da Economia, esse montante soma quase R$1 bilhão, é muito dinheiro. Daria, por exemplo, para recompor em 50% o orçamento da CAPES para 2021. Ou então pagar para 1 milhão de brasileiros por mais 3 meses um acréscimo de R$300 no auxílio emergencial. E embora essa proposta beneficie todas as igrejas e templos e tenha sido enviada ao presidente com um amplo apoio do Congresso, inclusive entre partidos de esquerda, os maiores beneficiados compõem parte importante da base de apoio ao presidente, que são os evangélicos. De acordo com o IBGE, abrem as portas no Brasil todo ano mais de 14 mil igrejas evangélicas. Para fundar uma não precisa muito, é necessário um registro em cartório e, no caso de filiais de igrejas consagradas, como a Universal do Reino de Deus ou a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma autorização da alta cúpula dessas entidades. E o Brasil passa também por um processo de transição religiosa. Enquanto em 2010 o censo contou 42 milhões de evangélicos contra 123 milhões de católicos, os seguidores dos pastores têm aumentado, enquanto os frequentadores das missas têm caído ano a ano. Em 2022, projeta o IBGE que pela primeira vez os católicos serão menos de 50% da população brasileira. E, em meados de 2030, devem ser ultrapassados pelos evangélicos em números. Esse crescimento tão expressivo tem também ampliado a participação de indivíduos de fé evangélica na política. Hoje, a bancada evangélica na Câmara dos Deputados tem 194 parlamentares apoiadores. Esse número corresponde a mais de um terço da legislatura hoje atuando na Câmara. Em paralelo a esse fenômeno, avançaram no Brasil nos últimos anos os debates sobre direitos reprodutivos, liberdade sexual e LGBTfobia. Essa realidade criou condições para que os evangélicos e a ala mais linha dura do catolicismo deixassem a rivalidade histórica de lado e, ao menos por enquanto, se unissem sob uma suposta missão de defender a família heterossexual e as crianças brasileiras. Essa atuação não se dá só nos cultos e nem nas missas, mas também na mídia e na política. É nesse caldo cultural que a Universal declinou do apoio prestado a governos petistas em eleições passadas e também silenciou em relação à sua posição sobre o aborto. Também há nesse movimento uma participação ampla das mulheres. Evangélicas e católicas neoconservadoras se mobilizam nas redes sociais, percorrem estados fazendo palestras, vão a Brasília para pressionar políticos em votações. Foi nessas mobilizações que a ministra Damares Alves, que é evangélica, se aproximou de Sara Giromini, a Sarah Winter, que é católica. E o resto da história vocês já sabem. Sara é mais que minha companheira de luta. Sara é como se fosse minha filha. É minha filha, né, Sara? É minha filha. A Damares Alves é minha mãe. Eu tenho certeza que ninguém sabia disso, mas ela é minha mãe. Essa é uma aliança complexa e que envolve interesses bastante distintos. Enquanto os evangélicos querem mais projeção política, os católicos tradicionalistas tentam se fortalecer contra a modernização do catolicismo hoje encarnada na figura do Papa Francisco. Também não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Essa questão está bastante explicada em um livro chamado Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, que foi lançado recentemente e eu recomendo a quem queira se aprofundar sobre esse tema. Está muito claro que certos religiosos hoje têm um projeto político para o Brasil.
Mas para tornar a moral religiosa sinônimo de ética pública, vão precisar de ajuda dos políticos e de preferência de um político influente. E entre os nomes mais graúdos, Bolsonaro parece ser o único disposto a assumir esse papel. É por isso que a bancada evangélica não deve romper com ele, mesmo diante do veto às igrejas. Também é importante lembrar que daqui a alguns meses o presidente vai escolher um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal e já deixou claro qual é o requisito mais importante para ocupar essa vaga. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Candidatos com certeza não faltam. E esse é um assunto para mais vários e vários vídeos. Se você gostou da conversa, deixa um like, comente, compartilhe esse vídeo com amigos. Se não se inscreveu ainda no canal da Carta Capital, aproveita esse finalzinho para se inscrever e para também receber o nosso conteúdo em primeira mão. Eu agradeço bastante a audiência e espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!